canalice! Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Eu vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! Boa tarde, boa noite a todos os que nos acompanham aqui pela TV Democracia. Esta é a estreia do Balbúrdia Brasília, em pleno feriado, mas escolhemos exatamente dia 21 de abril, por ser, entre outras coisas, o aniversário de Brasília, onde estamos agora e que é, na verdade, essa capital é a síntese do país. Ao longo de uma hora, vocês vão conhecer a nossa equipe, saber o porquê deste nome, Balbúrdia Brasilis, e ter uma pincelada do que nós pretendemos mostrar aqui, de segunda a sexta-feira, neste horário do cair da tarde, 6 da tarde, 18 horas. E quem nós somos? Nós somos um grupo de jornalistas, de analistas, de gente interessada em entender e ajudar a explicar esse país. Tarefa difícil. Nosso objetivo é fazer isso de uma maneira equilibrada e descontraída. Nós vamos comentar as notícias mais importantes do dia, como essa, que eu vou dar um exemplo, que está em destaque hoje no jornal o Globo. Salles, ministro, quer formar milícia ambiental com dinheiro de países ricos, dizem as ONGs. Mas hoje é um dia diferente. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso anfitrião, o Fábio Panunzio, por abrir esse espaço tão democrático, com tanto carinho. E aí, Fábio, qual é a sua expectativa com a Balbúrdia? Você que hoje é quase que um Roberto Marinho para a gente. Eu vivi para ouvir isso, meu Deus do céu. Bom, Forte, olha, eu estou muito contente. Eu estou muito contente por várias razões. Primeiro, porque é mais um programa jornalístico e o Brasil precisa de mais jornalistas, para que as pessoas sobrevivam a esse clima horroroso criado no país. Estou muito contente de ver você, que foi meu chefe outro dia, 30 anos atrás, tudo bem, mas foi outro dia, aqui na TV Democracia. Foi outro dia. E, enfim, quero desejar boa sorte para vocês, dizer que aqui nós temos o privilégio de ter uma comunidade maravilhosa, vocês já vão ver, já são 200 pessoas assistindo vocês aqui no minuto inicial do programa. Então, vocês já nasceram fortes, e sabe o teste de Apgar, aquele que a criança chora forte assim? São vocês, vão forte. Toca aí, conta com a gente. Boa sorte. Pulmões de aço, né? Então, você pode dizer para eles também que nós vamos aqui mostrar todos os lados da moeda, não vamos babar ovo para ninguém, não vamos criticar todo mundo, aliás, vamos criticar todo mundo, não vamos babar ovo para ninguém, e vamos mostrar realmente o que é esse país, e que é uma tarefa difícil para burro, né, Fábio? Você está nessa estrada também, como eu, há quase 50 anos, e sabe que o negócio não é fácil. Está pior cada dia, né? Está muito pior, meu forte. E é por isso que o papel do jornalista, que preza a função que exerce, que preza o seu mistério, é fundamental hoje em dia, né? É uma questão de sobrevivência, ter acesso a boa informação. É exatamente isso que a gente faz aqui na TV Democracia desde o primeiro dia da existência dessa empresa. Então, a cama está preparada. Agora vocês podem deitar e fiquem à vontade, toquem o programa e eu vou ficar aqui assistindo vocês com muito prazer de ver isso acontecer aqui na minha TV Democracia. Obrigado, Fábio. Bom, e agora a Letícia Borges, que é uma das nossas jornalistas e também a nossa editora, vai ler alguns outros destaques do dia. A questão ambiental está na hora do dia, né, Letícia? Sim, está na ordem do dia, está em todo o noticiário. Boa noite a todos, Monforte e todos que nos acompanham. Bom, em protesto, servidores do IBAMA suspendem a fiscalização ambiental. Esta é uma delas. Mas tem muita coisa hoje, apesar do feriado e desse tema ambiental estar dominando os assuntos. Governista quer cloroquina fora do foco da CPI. É um dos líderes governistas no Senado. O ex-policial americano foi condenado pela morte de George Floyd. Bolsonaro recebeu 435 mil por despesas de saúde. E o general Braga Neto disse: é preciso respeitar o projeto escolhido pela maioria. Tá certo. Esse vai ser um dos assuntos, ou alguns dos assuntos que nós vamos tratar durante a edição desse Balbúrdia Brasilis. Eu vou apresentar a vocês agora o nosso colunista Melilo Diniz, que é advogado e analista do portal Inteligência Política, e pedir a ele que comente a declaração do ministro da Defesa. Melilo.
Tá com a gente aí, né, menino? Diga lá. Boa noite. Precisa ligar o seu microfone. A frase mais dita no mundo das redes sociais hoje é: ligue seu microfone. Pois é, em todos os pilotos você fez essa gracinha e no vivo você também resolveu fazer, né, menino? Você vê que não desiste. Aqui não se desiste. Então, vamos lá. Primeiro, boa noite. Eu realmente estava com o microfone desligado, mas queria dizer que, além de advogado e analista político, e analista lá do portal Inteligência Política, eu sou o cearense aqui do programa, residente em Brasília há quase 50 anos, mas que a gente não perde aí a nossa origem. E aí eu queria saudar todo mundo que está nos acompanhando e dizer que é uma alegria muito grande, viu, Monforte? Está aqui. Sobre a fala do general Braga Neto, eu queria destacar 3 aspectos. O primeiro é que foi uma fala cheia de platitudes e lugares comuns. Um discurso frouxo e solene de quem está tentando diminuir os impactos da crise militar mais acirrada desde a redemocratização. E, pasme, Monforte, num governo de um ex-capitão do Exército Brasileiro. Portanto, já dizia-se que ele era um péssimo militar e, como péssimo militar, virou um péssimo presidente. A grande questão que está colocada na fala do ministro da Defesa, Braga Neto, é que sempre uma parte do Exército Brasileiro se mete a tentar controlar, tutelar o poder político, o poder civil. Isso não pode mais acontecer. Nós lutamos muito para que isso não acontecesse, lutamos contra um período de trevas, de uma ditadura civil e militar, e essa perspectiva de tentar controlar o poder civil a partir do universo militar não tem sentido. E mais do que isso, abala uma democracia que é sempre um projeto e um processo em construção. De todo modo, esta manifestação do ministro da Defesa é uma tentativa também de continuar a atribuir a esta questão alguma coisa que não seja apenas o conflito interno. E demonstra que o governo Bolsonaro, especialmente a partir dessa confusão, continua muito fraco e enfraquecido. Na minha avaliação, é isso, Monforte. Estamos aqui balburdiano e à disposição. Essa balbúrdia atual, né? Porque a balbúrdia varia, ela vai crescendo de acordo com o tempo, ela muda de cara, muda de jeito e tal, mas continua a balbúrdia, né? No nosso caso, nós temos aí um senhor que foi um militar frustrado, um político inexpressivo e agora é um presidente incompetente. Mas, em todo caso, nós vamos tocando o nosso barco. Eu vou aproveitar esse embalo agora aqui do Melilo e apresentar para vocês o restante da nossa turma. Tem o Luiz Jorge Natal, ele vai se apresentar, o Natalzinho, o que é que eu fale de você? Melhor você falar, né, Natalzinho? Porque uma coisa eu não vou falar de você, então é melhor você falar. Eu não queria falar, Admirão, porque normalmente eu sou muito generoso comigo mesmo, sabe? Aí posso errar no tamanho da generosidade. Tá. Mas é muito bom participar desse projeto, ver esse projeto no ar, né? Que vocês aí sabem que isso foi um parto, né? Um parto grande. A gente vem conversando desde o ano passado e acho que acertamos o modelo, a gente vai começar. E aqui a gente vai misturar informação variada com análise. E a ideia é essa, é uma equipe que a gente foi costurando ali, costurando aqui. Eu acho que fizemos uma bela equipe, o Fábio nos recebeu aí como anfitrião. E o meu papel aqui é menor. Eu só vou falar de 2 assuntos que não têm muita importância hoje no mundo: o meio ambiente e futebol. Tá, ok? Certo. Muito bem. O Paulo Roque também, ele vai falar o que é que eu falo. O Paulo Roque é jornalista, mas resolveu ser uma pessoa importante e ganhar dinheiro e foi ser advogado. Né? O Paulo Roque ele é especialista em direito do consumidor e também gosta muito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Entende tudo lá de dentro, né, Paulo? Monforte, inicialmente eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar com esse time aí renomado e bem plural. Bem plural. Cada um aqui tem
as suas preferências, o importante é que respeitemos as opiniões de todos. Está com o Natal, gosto muito do Natal há quanto tempo. Eu e o Natal, você sabe, né, Monforte? Nós somos amigos. Desde que eu cheguei em Brasília, a primeira pessoa que eu fui encontrar, quando eu fui pedir estágio na TV Globo, foi o Natalzinho. Ele estava com o pé em cima da mesa, olhou para mim de lado assim e falou: "Ô, garoto, espera ali." Entendeu? Nossa, E depois, é bem o jeitão dele. olha a recepção que eu tive em Brasília. Tá certo. E o Natal, ele tem uma grande qualidade, né? Ele sofre junto É botafoguense. porque sofre com o meu Botafogo. Então, o Natal, eu só pedi a ele esses dias o seguinte: Natal, você, de acordo com as vitórias do Botafogo, você me ligava. Como o Botafogo não está ganhando, eu te peço que mantenha as ligações, mesmo, porque senão a pandemia vai ficar muito difícil, né? Sem as vitórias do Botafogo sofrendo a pandemia. Tá bom. Tá bom, Paulo. Daqui a pouco a gente conversa mais. Quem vai participar com a gente também é o Fábio Lino. Ele vai ser uma espécie de produtor, mas também vai produzir suas próprias matérias. Vai estar com a gente, né, Fábio Lino? Fábio Lino é o mais novinho da gente. Aí vocês estão vendo pela cara da gente que ele é o mais novinho, mas é o mais bochechudo também. Diga lá, Fábio. Só não sou mais bochechudo que o Natal, mas enfim. Eu sou nascido em Brasília, né? Nascido e criado aqui, estudei na UNB. E essa história que o Paulo contou de pé na cadeira do Natal, tem outra. Vou contar aqui rapidamente. Tinha acabado de entrar no Jornal de Brasília e pediram para ir lá no governo, no GDF, falar com um tal de Luiz Jorge Natal. Aí eu fui lá. Eu acho que ele não vai se lembrar. Mas quando eu entro na sala dele, no gabinete dele, está ele com o pé em cima da mesa. Mas ele tem essa mania de colocar o pé em cima da mesa. Pois é, rapaz. Foi a primeira vez que eu vi o Natal. Depois eu fui trabalhar com ele em outros projetos. Impressão, né? Tá certo. Não, eu fiquei assustado, isso eu confesso. Bom, além desses senhores aqui, nós temos também a Letícia, que vocês já conheceram aí, porque deu as nossas manchetes, e ela vai falar um pouquinho dela mesma, né, Letícia? Rapidamente, eu não tenho no meu currículo isso aí que todo mundo contou, que o Natal com o pé em cima da mesa, mas eu cheguei, eu tenho algo mais importante, eu sou conterrânea do Fábio Panunzio, e cheguei em Brasília em 1968, há mais de 50 anos, portanto, e estudei na UNB, trabalhei em vários veículos de imprensa, em assessorias, e esse projeto aqui, para mim, é uma grande novidade. Então, eu espero que dê certo, espero que as pessoas curtam e vamos em frente. Tá certo. Bom, vocês conhecem, ou deveriam conhecer, se quem vê televisão e gosta de telejornal, eu sou Carlos Monforte, eu tenho 50 anos de estrada e passei 36 anos na TV Globo, não é para qualquer um. Eu acho que é suficiente. Trabalhei também em jornal, na Tribuna de Santos, no Estadão, e agora estou embarcando nessa história de internet, que para mim é uma grande novidade, mas eu acho que vai render bastante frutos saborosos aqui com essa equipe muito boa. Enfim, nós temos aqui também o César Mota, com quem nós vamos conversar na sequência sobre um assunto muito interessante, as intrigas e disputas que marcaram a criação do dicionário Aurélio. Mas antes, diga quem é você, César Mota. Bom, eu sou carioca, tenho 50 anos de profissão também, comecei na Rádio Nacional do Rio, passei pelo jornal O Fluminense, em Niterói, gosto muito do nome. Trabalhei na Rádio Jornal do Brasil por 10 anos, na TV Globo, no jornal O Globo, vim para Brasília em 85 pelo Globo, e desde 1990 eu trabalhei no Senado, ao longo de 20 anos, nos veículos de comunicação, na Rádio Senado, na Agência Senado, Jornal do Senado. E essa é a primeira experiência também em internet. Foi um grande prazer. Eu fui o último aqui a entrar na equipe, mas estou muito satisfeito. É um grande prazer. Bom, minha gente, vocês viram então que o nosso jornal é plural, né? Tem gente, tem flamenguista, fluminense, como vocês viram aí, o César, tem vascaíno, botafoguense, santista, que é o melhor time do mundo. E então nós vamos tocando aqui esse jornal plural. E eu queria saber do César, antes da gente prosseguir aqui, já que ele fez essa obra magnífica, que é uma espécie de biografia, procurando as raízes do dicionário Aurélio, o nome do livro se chama Por Trás das Palavras, são as intrigas e disputas que marcaram a criação do dicionário Aurélio.
o maior fenômeno do mercado editorial brasileiro. Então, o César, me diga o seguinte, como é que você definiria, ou o Aurélio define, a palavra balbúrdia? Bom, vamos à definição do Aurélio na primeira edição, de 1975, página 178. Balbúrdia, substantivo feminino, vozerio, algazarra, confusão, desordem e tumulto. Uma beleza. Então é isso daí que é o nosso programa e o retrato desse país que nós vamos tentar mostrar e tentar explicar essa coisa inexplicável que vem piorando a cada dia. Mas é uma algazarra, hein, Monforte? É uma algazarra organizada, né? A gente procura fazer isso. A gente procura organizar. Gritar baixo, né? E colocar as coisas no lugar direitinho, como é que deve ser, como é que deveria ser, qual é o caminho que ele deve tomar, enfim. Vamos tentar explicar todas essas coisas no dia a dia. Bom, nós vamos passar então ao outro entrevistado, além do César, que é o Juscelino Kubitschek. Você quer que eu fale mais? Eu acho melhor falar um pouquinho mais desse dicionário. Isso, vamos falar primeiro do livro do César, né? Antes de passar para o Juscelino, vamos falar do César Mota, que são pessoas com a mesma idade. Diga lá, César, demorou muito para você fazer esse dicionário? O que te levou a fazer um dicionário, um livro sobre o dicionário Aurélio? Bom, a história do dicionário Aurélio eu conheço desde os anos 70, porque o braço direito do Aurélio no dicionário e na vida no profissional e tal, de lexicógrafo, era o Joaquim Campelo, um velho jornalista maranhense que trabalhou no Jornal do Brasil e ajudou a fazer, foi o braço direito dele, foi quem organizou a equipe, quem foi atrás de editores e perdeu uma ação no Supremo em 2013 para a família do Aurélio, o Aurélio já morto, a mulher do Aurélio já morta, a equipe toda morta já, e ele estava magoadíssimo porque perdeu a ação no Supremo, porque ele foi eliminado dos direitos autorais. Eu fui entrevistá-lo para o meu outro livro, que é Uma História do Jornal do Brasil, esse aqui, vou fazer um pequeno marketing pessoal, até a última página, Uma História do Jornal do Brasil, e encontrei o Campelo magoadíssimo. Ele foi um sujeito da equipe do JB dos anos 50, que participou da reforma gráfica, e ele estava indignado. Eu perdi essa ação, a ministra Rosa Weber, que me derrotou, que me deu ganho de causa à família do Aurélio, ela nem sequer leu o processo, eu tenho absoluta certeza disso. Eu me interessei pela história e comecei a fazer com base nas informações dele. Mas fui ouvir o outro lado também, ouvi o filho do Aurélio, o dono da editora Nova Fronteira, o último dono, que era o Carlos Augusto Lacerda, o filho do ex-governador Carlos Lacerda, e a partir daí foi fácil, eu fui tendo acesso a fontes. E não foi muito difícil, foi um trabalho curto de 2 anos. Trabalho curto de 2 aí. César, sim, qual era o cerne da briga do Campelo com a família do Aurélio? Foram 2 direitos autorais. Quer dizer, 2 não, foi direitos autorais, mas em 2 ocasiões. Em 1981, o pequeno dicionário Aurélio, aquele Aurélio de bolso, mini Aurélio, já tinha sido lançado em 1977. Em 81, a editora Nova Fronteira resolveu repassar a distribuição do livro para a editora Ática, que era especialista nisso. A Ática veio de um curso chamado Santa Inês, que produzia apostilas, então eles tinham uma grande experiência de distribuição. Virou editora Ática, grande e tal. Famosa. E aí a família do Aurélio e a Nova Fronteira resolveram tirar o Campelo e o resto da equipe dos direitos autorais. Alegaram o seguinte: isso é outro produto. Eles tinham direitos autorais sobre o Grande Aurélio, o dicionarão que foi lançado. Esse Mini Aurélio é outro produto, então eles estão fora. Essa briga durou 10 anos, 2 anos, aliás, até que a Nova Fronteira resolveu pagar tudo que eles perderam naqueles 2 anos e a vida se tocou em frente, mas a mágoa do Aurélio entre o Aurélio e o Campelo foi enorme. Nunca mais foi a mesma relação. O Campelo ficou sem nada, então? Durante 2 anos. Aí, em 98, 2000, terminou o contrato da família do Aurélio com a Nova Fronteira. Eles foram atrás de outra editora, queriam ganhar mais, e assinaram com a editora Positivo do Paraná, que era, na verdade, uma fábrica, uma distribuidora de microcomputadores para ensino médio, com apostilas e tal, incluíram ali o Aurélio e ficaram donos de direitos autorais. Novamente, o Campelo e a equipe foram excluídos. Aí ele começou um processo que só terminou em 2013, no STF.
Você disse que foi fácil fazer o livro, mas levou só 2 anos, né, entre idas e vindas. Quais foram os instrumentos que levaram você a achar que esse trabalho foi fácil? Bom, a primeira razão foi que eu tinha feito do Jornal do Brasil, que foi muito mais difícil. Todo mundo que era envolvido com o Jornal do Brasil estava morto já. Eu consegui pegar alguns vivos e que morreram logo depois, como Alberto Dines, o Carlos Lemos. E eu tive que ir até 1891, quando foi criado o Jornal do Brasil, e pesquisar sobre o Rui Barbosa, que foi editor, foi correspondente em Londres, todo o período Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo e do primeiro quinquênio de governo do Vargas. O JB praticamente acabou, ficou sendo um caderno de classificados. Só foi reativado a partir dos anos 50. Mas aí eu achei fácil por isso. As fontes de informação estavam muito mais acessíveis, muita gente viva ainda. Tá certo. Afinal, foi o dicionário Aurélio de 75. Antes de acabar a sua entrevista, César, eu queria agradecer a comunidade toda que está nos prestigiando. Sim. Nos prestigiando aqui com essa audiência fantástica que está todo mundo nos recebendo muito bem. Eu que agradeço a todos que estão participando dessa Eu só queria dizer, Monforte, que por que fez tanto sucesso o Aurélio? Foi o primeiro dicionário moderno. Ele chegou num ano, 1975, que veio depois de uma década que foi uma das décadas mais importantes da humanidade, os anos 60, no século XX, claro. Teve marcha dos direitos civis nos Estados Unidos, ditadura no Brasil, maio de 68 na França, teve a economia no Brasil que se modernizou apesar da ditadura, e todos esses, a revolução sexual com a pílula anticoncepcional, tudo isso gerou novas palavras que foram incorporadas ao Aurélio e que não tinha nos anteriores. Ô César, é verdade que ele dizia que ele queria fazer o dicionário para poder colocar muito palavrão? Sim, Ou sim, todos os palavrões? Ele falou isso, o filho dele me contou, olha, ele queria ser dicionarista desde menino, porque ele tinha curiosidade sobre palavrões. A família era muito moralista, ninguém falava palavrão. Ele queria descobrir o significado de tudo isso. Você conhece o Henrique Mota, César? Sim, conheço, é um grande amigo meu. Ele está dizendo para você arrumar essa estante aí atrás. Agora, posso falar um pedacinho mais sobre isso? Claro. Você, Monforte, me perguntou no outro dia qual é a diferença do Aurélio para o Antônio Wise, que lançou um outro grande dicionário. Eu tenho aqui a resposta do Campelo, que conheceu os dois. Ele diz o seguinte: havia muita diferença entre um e o outro. O Wise tinha uma sólida formação acadêmica e o Aurélio, mesmo sendo formado em Direito, era um autodidata em lexicografia, etimologia e linguística, mas tinha um talento natural muito grande para definições, para gramática, era um formulador nato. O Wise sabia mais latim e grego do que Aurélio, que sabia pouquíssimo, mas Aurélio era ecumênico e tinha mais facilidade para elaborar e transmitir. E aí ele compara o Wise com Gustavo Corsão e Aurélio com Alceu de Amoroso Lima. Eram dois estudiosos da religião católica, escreviam em jornais. O Corsão era um erudito, conservador ao extremo, aquela velha igreja, e o Alceu Amoroso Lima era da teologia da libertação, dos precursores. Ou seja, o Aurélio era muito mais charmoso. Uma pessoa, sem dúvida. O Aurélio era um sujeito encantador, ele era um boêmio, virava à noite bebendo com amigos, contando história. E o Wise era um sujeito mais ensimesmado, mais erudito, aquela figura mais... Mas também era um sujeito popularíssimo, tinha muitos amigos. E o dicionário dele, de 2001, é melhor do que o Aurélio, a verdade seja dita. Também foi feito muito tempo depois. Claro, pegou tudo que o Aurélio já tinha feito, né? E tem um enfoque diferente, é mais sério. O Aurélio tinha viés meio irreverente. César, obrigado pela sua entrevista, a apresentação do seu livro aí. E você vai continuar com a gente, porque você vai ser um dos nossos analistas, comentaristas aqui, no dia a dia. Mas agora sim eu vou passar a outro entrevistado, né? Mas esse não está no além. É o Juscelino Kubitschek. E é uma maneira que nós encontramos homenagear aquele que trouxe a capital para o coração do Brasil. O negro que abala toda a nação leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília.
Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 bilhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Muito bem, esse aí foi Juscelino Kubitschek, o homem que inventou Brasília, não foi o grande pai de Brasília, porque essa ideia de Brasília vem desde José Bonifácio, que queria interiorizar o país, que vivia muito no seu litoral, ele queria fazer com que o Brasil crescesse para dentro. A ideia foi amadurecendo, até que chegou Juscelino e resolveu pôr essa ideia em execução, e nós estamos hoje aqui com essa nova capital, moderna, capital belíssima, e que eu moro aqui mais de 30 anos e que ela representa muita coisa para mim. Tenho os meus netos aqui, nasceram aqui, todos os meus filhos moram aqui, os 2 filhos moram aqui, então é um prazer aqui em Brasília. E nós vamos agora fazer uma espécie de entrevista com Juscelino Kubitschek, ajudar aqui pela Letícia. Então, Letícia, quais são as perguntas que você faria para o Juscelino numa hora dessa? Fizemos uma pequena seleção aqui, Monforte. Eu vou fazer umas perguntinhas e as respostas, claro, são todas tiradas de frases ditas pelo Juscelino. O que representou a criação de Brasília? O que Juscelino responderia? Responderia que a criação de Brasília, a interiorização do governo, foi um ato democrático e irretratável de ocupação efetiva do nosso vazio territorial. Escolhi Brasília como ponto alto do meu governo porque estou convencido de que a nova capital representou um marco. Depois de sua construção, ninguém poderia duvidar de nossa capacidade técnica, do vigor de nossas indústrias nacionais ou da capacidade do trabalhador brasileiro. Brasília deixou atrás de si um passado de derrotismo e pessimismo e inaugurou uma nova era de autoconfiança e otimismo. Em 2 de outubro de 1956, na primeira visita aérea à área onde ia ser construída a nova capital, JK disse uma de suas mais famosas frases. Vamos lembrá-la, Monforte? Vamos lá, ela está esculpida ali na Praça dos Três Poderes, no monumento dedicado a JK. Diz o seguinte: escolhi Brasília, deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Inquebrantável foi uma palavra que sempre me quebrou muito. Eu acho essa palavra impressionante, inquebrantável. Fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Passado um tempo, o que que ficou para Juscelino? Disse Juscelino. Diz ele, estou com uma sensação de que Brasília não é mais minha. Não é como uma filha que se casa. É diferente, é pior. Deixemos entregues ao esquecimento e ao juízo da história os que não compreenderam e não amaram esta obra. Para encerrar, Monforte, que a gente sabe que o tempo na eternidade é curto, por tanta coisa, né, já que não podemos contactá-lo, uma frase de JK aos seus sucessores. Disse ele: é inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença. Bonito, hein? Será que foi ele mesmo que fez essa frase? Bacana. Bela frase, não sei. Ele tinha grandes assessores, ghostwriters, né? Eram intelectuais na época e tal, que o assessoravam. Mas ele também era bom de conversa. É bom de papo, tá certo. Bom de papo. Bom, falar de Juscelino, falar de Brasília, daria pelo menos uns 4 programas desse aqui, todo mundo está ansioso para mostrar serviço aqui na nossa turma. Então, eu vou começar com o Luiz Jorge Natal, que é Natalzinho, porque existe um outro Natal aqui em Brasília, ele não reconhece isso, mas a verdade é essa. Natalzinho, como eu conheci e continuo chamando ele Natalzinho, ele vai tratar de 2 assuntos, como ele já falou, de esporte, futebol e de meio ambiente. E amanhã começa a cúpula do clima. O clima não está tão bom assim para o nosso presidente, né, Natal? Como é que vai ser essa cúpula do clima para o Brasil e para o mundo? Forte,
a questão do clima, a questão ambiental, essa cúpula é tão grande que ela vai ofuscar aí, mascarar toda a importância do futebol. A gente teve ontem a Libertadores com uma rodada muito interessante, o Flamengo jogou muito bem lá na Argentina, num jogo cascudo, ganhou lá do Vélez, o São Paulo ganhou fora também, Santos e Internacional perderam. O futebol ele pode esperar um pouquinho, porque hoje a questão é a cúpula que começa amanhã, a cúpula do clima. O mundo hoje tem dois assuntos muito fortes, a questão ambiental e a Covid, né? E todas as duas tratadas muito mal aqui no Brasil, com desprezo, com negacionismo, com firulas, com mentiras, né? Então, por exemplo, o Brasil vai para a cúpula do meio ambiente, essa cúpula ambiental, já na defensiva, já pedindo desculpa, já pedindo... Quer dizer, é uma coisa complicada. Eu vou fazer uma analogia com o futebol, já que eu tenho que falar de futebol. O César Mota, que acompanhou muito futebol também, deve lembrar do grande time do Internacional, bicampeão brasileiro na década de 70, que tinha um zagueiro chileno chamado Dom Elias Figueroa, que para muitos é o maior zagueiro que já jogou no Brasil. E o Figueiredo estava perto eu disse um dos maiores, viu, César? Não disse o maior. Estava perto de aposentar, já velho, um repórter, sempre esse ser que fica perguntando bobagem, perguntava: Figueiredo, e quando é que você vai aposentar? O Figueiredo falou assim: olha, o repórter, enquanto jogar na minha frente o Caçapava era um cabeça de área, como chegava antigamente, um negro forte demais. O futebol não era tão grande assim, mas era um negro forte que desarmava e batia em quem viesse na mão dele. Ele chegava e dizia lá fora, o Figueiredo dizendo na entrevista, dizia o linguajar da época, né? Não vamos fazer uma revisão agora não. Eu gritava assim: pateia, negrona. O centroavante já chegava aqui mole, eu tirava a bola e me consagrava. O Brasil vai chegar nessa cúpula do crime mole, porque o Ricardo Salles apanha todo dia e com razão. Agora, a gente vê... Quem está apanhando todo dia é o nosso meio ambiente, né, Zé? Não, esse apanha mais, né? Mas o Ricardo Salles está apanhando com razão, né? São os funcionários do IBAMA, porque ele tirou o poder de fiscalização do IBAMA, burocratizou. Aquela frase famosa dele, né? Vai passando a boiada, vai passando a boiada. E ele está deixando. Aí ele sai de uma apreensão do IBAMA e vai fiscalizar e fica ao lado dos madeireiros ilegais, né? Aí depois fica um discurso que a gente precisa explorar porque tem a pobreza lá, esse povo precisa... Não são essas pessoas pobres que ficam devastando a floresta, são grileiros. Aí bota a culpa nas ONGs. As ONGs querem nossos recursos. Estão acabando com nossos recursos. A gente pode dizer que o Brasil vai entrar nessa cúpula como o patinho feio? Não, é o patinho horroroso, meu forte. Horroroso. Ainda vem com a história de que o que eles vão dizer? Desculpa, mas é de comentário aqui. Ô, Natal, o negócio é o seguinte. Já estão comentando com esse seu urso panda que está aí atrás. Que não tem a ver com o meio ambiente brasileiro. Claro que tem. Eu não pude deixar de rir. Olha, mas a Luciana disse que combina com você. Mas há uma explicação terna. Há uma explicação do coração. Você dorme com ele abraçado, né? Você dorme com ele abraçado. Esse ursinho é da minha filha, que foi embora. Minha filha tem 33 anos, foi estudar fora de Brasília, foi estudar... minha filha é doutora, foi estudar em Campinas, foi estudar no Canadá, foi estudar... Minha filha foi embora, bateu asa, foi embora. E deixou o ursinho pano para você. No meu escritório está aqui esse ursinho. Que coisa terna, que coisa doce. De vez em quando eu dou um broto de bambu para ele ali e tal. Mas, voltando à sua pergunta, a gente chega como patinho feio mesmo. E o governo chega querendo dinheiro, né? Só que para pegar dinheiro, eu não acho que esses países são idiotas. Eles não vão dar dinheiro se não tiver a contrapartida.
Então, primeiro tem que ter a contrapartida para depois ter o dinheiro. Né? A Noruega, que também está com problema ambiental, já que sempre foi uma grande doadora para o Fundo Amazônia, disse, não, para dar o dinheiro, tem que ver o que vai fazer. Então, quer dizer, o Brasil entra muito mal, porque deixou de fazer a diplomacia, Monforte. O Brasil sempre teve uma boa diplomacia respeitada, deixou que fosse um doido fazer essa diplomacia. Aí depois passou a esse Ricardo Salles, que defende interesses privados. Né? Sabe o que é? Sabe o que é, Natal? Eu acho que eu fico com medo que o Salles saia e venha outro pior que ele. E que é possível. Possível, claro. O Salles cumpre uma agenda, né, Monfort? Ele cumpre uma agenda que é do governo, que é do Bolsonaro. Ele tem uma agenda. Ele tem. Na verdade, o ministro do Meio Ambiente é o Bolsonaro. Ele que está fazendo a besteira e pôs o Salles lá. Se o Salles ele tem tudo. Ele está ali. Não, o Bolsonaro não é ministro nada. O Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro não manda. Ele só delega. Bolsonaro, alguém chega e diz: Bolsonaro, você errou, a culpa é dos governadores. Bolsonaro é os prefeitos. Bolsonaro estão poluindo as praias do Nordeste. A culpa é da Venezuela. O Bolsonaro não enfrenta nada. Bolsonaro só delega a culpa. Ele inventou, ele é um delirante, ele usa os moinhos de ventos que ele vai enfrentar aí com o Sancho Pança da vez, né? Eu não sei qual é o Sancho Pança dele agora, mas que o Sancho Pança pelo menos tentava chamar o Quixote para a razão, mas Será que o Sancho Pança não era o Pazuello, não? Mas saiu, né? Não, aí é só você está falando da circunferência, né? Era do tamanho do Pazuello. O Pazuello me lembra... Não era da cavalaria ele, não. O Pazuello me lembra mais do Sargento Tainha, mas não é essa a questão aqui. O seguinte, ele não é o ministro, o governo dele é um condomínio de interesses. E o Salles representa isso. O Salles representa isso, entendeu? Não há como dizer isso. Agora, Monfort, antes de retomar para você, que você é o nosso guia aqui, eu queria dizer o seguinte: a gente está com uma audiência espetacular para a estreia, segundo o Fábio Panuzzo. Eu juro para você que eu sou meio... Olha, são mais de 300 espectadores, inclusive da França. Então, eu quero dizer que, como eles chamam de super chatter, de super links, ele está indo muito bem. O programa está indo muito bem com estreia num feriado. Não vamos esquecer que a gente está num feriado aí, tá? Monfort, segue, como diz na Bahia, segue o baba e eu estou aqui. Tá certo. Não, Natalzinho, essa cúpula nós vamos comentar amanhã, porque já vai estar no meio dela, ou né, no começo, pelo menos. Acho que talvez já esteja recebendo algumas cacetadas aí do público. Eu posso adiantar? Amanhã nós teremos aqui no programa um especialista em política internacional que acompanha muito isso. Ele vai estar aqui no programa com a gente falando já sobre o primeiro dia da cúpula. Né? Maravilha. Bom, mas agora, dando sequência, nós vamos agora ouvir o nosso Paulo Roque, nosso jornalista e advogado Paulo Roque, que nós sabemos que ele tem um olho no Supremo, outro na defesa do consumidor, como eu falei no começo, e em outras tantas questões pelo Brasil afora. Paulo Roque, boa noite. Me diga o seguinte, qual é a sua impressão sobre essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal? Estão corretas, no caminho certo ou não? Paulo Roque, você está sem microfone, Paulo Roque. Como diz o Melilo, né? Olha o microfone. Olha, gente, inicialmente, boa noite a todos. Mais uma vez, muito bom participar com esse time, mão forte. Quando fazia jornalismo em Juiz de Fora, eu tinha o orgulho de assisti-lo. E o orgulho maior ainda de estar trabalhando com o Mão Forte hoje, com o Fábio Lino, com a Letícia, com o César Mota, com o Melilo, com o Natalzinho, meus colegas sofredores do Botafogo, e com o Fábio Panuzzo, que já trabalhei com ele aqui, ele, na verdade, em outra emissora, no jornalismo aqui no Distrito da Bahia. Deixa eu dizer o seguinte, meu forte. Essa é a pergunta que você me faz, é de $1 milhão. Porque é o seguinte, a questão é por que o Supremo demorou tanto a decidir sobre essa competência em relação ao presidente Lula. Porque essa questão, meu forte, sempre foi levantada pela defesa.
E o que a população não entende hoje, vocês vão dizer, a população, ela, na verdade, está indo na onda do Bolsonaro e atacando o Supremo. Bom, são os dois lados. Primeiro, vamos separar, não vamos usar os mesmos recursos que as mídias bolsonaristas têm usado. Não, vamos saber separar isso, velho. Primeiramente, é o seguinte, o Supremo, quando decide isso agora, ele decide depois de mais de 5 anos, 6 anos de começado o processo. E a questão da competência, Hugo Forte, o juiz pode declarar de ofício. O que é de ofício? Sem provocação, porque é competência absoluta. Quantas vezes essa matéria, quantos recursos da Lava Jato, do Lula, vieram ao Supremo? E depois de 6 anos o Supremo. Então vai querer que a população bata palma? Uma das coisas que eu não entendi, diante da minha ignorância jurídica, foi o seguinte. Primeiro, acho que em 2016, foi ajuizada a causa. Em 2017, teve a sentença. Em todos os níveis, todas as instâncias, primeira, segunda, foi ao STJ, o Supremo passou batido, porque disse que realmente era competência lá de Curitiba. Lá no primeiro momento, isso era competente. De repente, sem mais nem menos, volta tudo e diz que não, que além de anular tudo, tirou a competência de Curitiba e agora vai demonizar o Moro. Hã? Vamos esquecer que o réu é o Lula. Vamos esquecer. Não se concebe que, numa situação dessa, você demore 5 anos para declarar o que você já podia ter declarado desde o primeiro momento. Porque o julgamento do Supremo foi de uma maioria enorme. Então é o seguinte, o que o Supremo está dizendo? Que isso era muito óbvio. Ora, se era tão óbvio assim, por que demorou tanto para declarar? Pois é. E aí o seguinte, o ministro Marco Aurélio, quando votou, ele colocou uma questão muito séria. Ele falou assim, com essa decisão, nós estamos, de certa maneira, desmoralizando todo o poder judiciário e desgastando todo o poder judiciário. O grande perdedor em toda essa história foi a credibilidade do poder judiciário. Pois é. Mas se tratando de uma matéria que poderia ter decidido desde o primeiro momento. É verdade, porque, na verdade, é o seguinte, é a falta de confiança que foi para o brejo, né? Porque o jurídico, a justiça está aí para pacificar os conflitos sociais. E, de repente, está montando esse tumulto a tal ponto que nós estamos discutindo aqui e dizendo que o Supremo, a parte jurídica da nação, está complicando ainda mais a nossa situação, que já não é difícil, já não é fácil. Exatamente. Paulo Roque, deixa eu pegar carona aqui no que o Monforte falou e já te propor uma questão e chamar um pouquinho o Melilo de volta para vocês dois falarem. Amanhã o Supremo volta a ter sessão, né? Hoje é feriado, não teve, mas amanhã ele volta a ter sessão. E na pauta, se eu não estou enganada, é a suspeição do Moro. O que é que vocês estão prevendo para a sessão de amanhã? Nas duas questões. Na incompetência, primeiro, estão a dúvida se o processo do Lula vai para São Paulo, se vai para Brasília, conforme foi determinado pelo ministro Fachin no primeiro momento, ou se vai para São Paulo. Eu estou apostando que ele vai para São Paulo, que não tem nenhum sentido ele estar em Brasília. Não aconteceu nada em Brasília. O que aconteceu? O Lula é de São Paulo. O Instituto Lula é de São Paulo. O Atibaia fica em São Paulo. O Triplex fica em São Paulo. Qual o sentido de julgar isso em Brasília? Outra questão. Eu estou apostando que o Supremo também, plenário, vai declarar a suspeição do ministro Sérgio Moro. Estou apostando essas duas linhas. Ex-ministro. Agora, e fechando o que eu estava colocando anteriormente, esquece quem são os réus. A Suprema Corte Americana, ela, por vários momentos, ela mudou o quórum dela. Entrava o conservador, saiu o progressista, entrava o progressista, saiu o conservador. Um momento era mais progressista, outra hora ela era mais conservadora. Mas, Monforte, uma coisa muito impressionante na Suprema Corte Americana é que ela, não é porque mudava a maioria para conservadora ou para progressista, que aquela jurisprudência já formada, eles mexiam nela. Claro. Por conta de uma coisa, por conta da segurança jurídica. Evidente. E me parece que o Supremo Tribunal tem que entender isso. Agora, falando uma frase final sobre o nosso Supremo.
Perguntaram ao ministro do Tribunal Constitucional francês sobre o que ele achava do nosso Supremo Tribunal. Estava lá um jurista brasileiro andando com ele lá na região do Quartier Latin, onde fica a Universidade de Sorbonne, onde o Melilo frequenta muito, né? Então, lá andando, e dali que sabia sobre o Supremo, o que achava do Supremo. Aí o ministro do Tribunal Constitucional francês virou e disse o seguinte: nós estamos andando aqui há quanto tempo já? Aí o cara falou assim: estamos circulando por mais de 1 hora. Eu sou ministro aqui, o equivalente de você no Brasil, do Supremo Tribunal. Alguém me parou? Alguém me conheceu aqui? Não, ninguém. Ninguém. Ele disse o seguinte: é isso. Esse é o grande problema da Suprema Corte brasileira. Quando os ministros de um tribunal são mais conhecidos que os jogadores de sua seleção brasileira, eu aposto aqui que a maioria da população brasileira sabe mais hoje, não, vamos falar a maioria não, mas parte considerável, sabe mais hoje a escalação do Supremo, entre aspas, do que propriamente os jogadores da nossa seleção. Não conhece aqueles ministros do Supremo que não dão entrevista. Rosa Weber, por exemplo, não dá entrevista de jeito nenhum. Agora, não há semana que a gente não veja estampado nos jornais uma entrevista de um ministro. Não tem ministro da corte americana, francesa, que chega e dá entrevista para a televisão, dá entrevista no jornal, adianta seu voto, muitos deles adiantam o voto. Isso daí não é sério, não pode ser sério. Agora, posso fazer um comentário final aqui, ô Forte? Faz, porque o Melilo está nervoso já. Olha a cara dele de nervoso. Essas críticas todas, o Melilo é um grande amigo. Essas críticas todas que se faz ao Supremo Tribunal Federal têm entendido o seguinte: eu tenho conversado muito com parlamentares no Congresso que têm observado esses ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo, pedindo impeachment de ministros. E lá tem uma sensação clara. Eles entendem, boa parte entende, que o Supremo tem exagerado. Entretanto, entendem também que o Supremo hoje é fundamental na contenção de um certo viés, de uma ânsia autoritária que domina o Executivo. Então, alguma reforma em relação aos poderes do Supremo, ela vai acontecer, mas não agora. Porque essa contenção agora do Supremo, ela viria num momento histórico muito ruim, porque, na verdade, acabaria dando oxigênio a más intenções em relação à nossa democracia. E hoje entende, há um consenso também, que o Supremo tem sido importantíssimo na contenção dessa ânsia autoritária. Melilo, e você, o que tem a falar sobre isso? Você que é um expert. Olha, Monforte, a gente não vai nunca mais poder discutir política no Brasil sem analisar o Supremo. E aí, o nosso Paulo Roque, eu também, vamos construindo aí, porque é inexorável o fato de que o Supremo ganhou depois de 88 e a Justiça ganhou um papel na vida brasileira e na democracia brasileira. Há um segundo elemento. E aí eu estou absolutamente de acordo com o Paulo Roque. É que, diante do crescimento do autoritarismo, desse autoritarismo líquido que está dentro, ao lado, fora do governo Bolsonaro, algumas instituições se transformaram em contenção, em muro de contenção. E veja, o presidente da República adora um conflito, adora um confronto, sinal de sua fraqueza. Quanto mais barulho, quanto mais som e fúria, como diria o bardo, você vai ter aí uma evidência dessa fraqueza desse governo. E aí, no modelo de colisão, o Supremo acabou se transformando nesse espaço de contenção. E veja, judicializamos a política e politizamos a justiça exatamente porque, em alguns momentos, as instituições estão colocadas como parte da garantia da democracia. O que evita que o autoritarismo vença são as instituições, a imprensa, as leis e também o Supremo Tribunal Federal. Eu estou com a avaliação aí do nosso Paulo Roque, nessas duas posições.
Primeiro, Moro ficará como suspeito e os processos de Lula deverão ir para o local onde aconteceram as investigações, que são São Paulo. Não faz sentido estar em Brasília, né, Paulo Roque? Uma discussão que é de São Paulo. Agora, o Supremo também não se cansa de nos espantar. A gente vai ter aí que aguardar, porque não há um Supremo Tribunal Federal, há 11 Supremos que sempre vão costurando a balbúrdia também do dia a dia da democracia brasileira. Já que a palavra é balbúrdia, e fica algo que é muito claro hoje, dessa balbúrdia. Qualquer que seja a vara, a competência hoje para o Lula, se for Brasília ou São Paulo, como ele tem mais de 70 anos, os prazos de prescrição serão reduzidos à metade. São reduzidos à metade. E que todos os penalistas, não sou o Paulo Roque falando, são penalistas renomados, dizendo que a chance de Lula, os processos dele prescreverem, as penas, eventuais penas aplicadas prescreverem, não são de 100%, é verdade, mas são de 99%. Eu queria entrar de novo no assunto do Natalzinho também, que gostaria que vocês também participassem, que é futebol. Que ele falou que não tem nada, que o futebol agora não está sem nada, que agora é negócio do meio ambiente, mas futebol no mundo está tendo um terremoto fantástico lá na Europa, que é a tentativa de cisão dos maiores times, e digo em termos de tutu, de grana, ricos da Europa, para formar uma liga contra a UEFA e a FIFA. E parece que tem nada. Eles formaram um grupo, montaram, anunciaram, e caiu tudo, porque os jogadores foram contra, a torcida foi contra. Era uma espécie são 12 ou 13 clubes que se reuniram para tentar formar uma liga só deles, em detrimento de todos os menores, dos menores, que iam participar de campeonatos de segunda categoria. Mas parece que o negócio pifou. Parece que o Real Madrid é o único que ainda está tentando alguma coisa e tal. O que você acha disso, Natalzinho? Isso é importante também. Forte, não seja injusto comigo. Eu não falei que o Botafogo futebol não tem importância. Eu falei que duas coisas que eu vou comentar são as mais importantes: o futebol e o meio ambiente. Hoje é o meio ambiente por causa da cúpula amanhã. O futebol ele nunca vai deixar de ter essa importância. A Liga foi o seguinte, ela fracassou porque os clubes ingleses recuaram por pressão dos por pressão dos torcedores. E dos jogadores também. E parece que o UEFA soltou uma graninha para eles. Os jogadores em termos, né, os jogadores de futebol, ele resiste até a primeira linha, né? Ele não resiste mais. Ali foi o seguinte, a pressão dos torcedores mesmo, envergonhados com essa elitização da elite do futebol. Né? Elitização da elite é bom, hein? A elitização da elite, é o suprassumo da elite. Talvez isso aí é a suprassumo da elite. Então, o que aconteceu? Ficaram os 3 espanhóis, os 3 italianos. Agora, que é Milan, Internacional e Juventus. Na Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. E estavam fora do futebol ali, dessa liga, o Bayern de Munique, que é um grande também, e outros que já foram grandes e podem voltar a ser grandes, outros que estão ensaiando ser grandes, como o PSG de Neymar, como o PSV da Holanda, o Benfica de Portugal, o Porto de Portugal, que já foi grande, e outros times que já foram grandes, né? Então, os ingleses pularam fora, saíram fora, ficaram só esses 6, e a Liga não deu certo, que era um absurdo essa Liga. E uma pena não ter dado certo, porque o Botafogo era um candidato muito forte, porque lá não tem rebaixamento, né? Nenhum time será rebaixado. Isso aí. Aí não vai. Apelou, hein? Apelou. Paulo Roque, é uma coisa tão dinâmica que essa era a minha informação para fechar o comentário. A Liga, essa tentativa ruiu, porque o Botafogo e o Vasco não aceitaram participar, entendeu? Mas o Vasco é o único. O Vasco é o único que tem direito a participar dessa liga, por ter dupla nacionalidade.
brasileiro e português, do Botafogo não. O Palmeiras também, não. É brasileiro e italiano também. Esse negócio da internet, do YouTube, é muito mais. Entrou aqui o Rovero Júnior, pedindo para a gente lembrar da denúncia do delegado Saraiva, feito agora, de que o ministro Salles, né, o Mãos de Tesoura, estava realmente protegendo os madeireiros, né? Mas é isso, é dado o recado, obrigado. Ele deu uma entrevista exclusiva para o Globo e ele disse que a atuação do Salles em favor dos madeireiros foi explícita. Né? Ele tem provas, está no inquérito. Né? Então, ele denunciou, né? Fez uma notícia crime, né, meus amigos juristas aí. Se é isso mesmo. Eles fizeram uma notícia crime para isso. Mas, voltando, a gente fica nesse bate-bola, o Salles, quando ele montou a equipe dele, um dos principais assessores dele, assim, próximo, representa os fazendeiros, aqueles fazendeiros do nortão de São Paulo, são pecuaristas extensivos ou plantadores de cana, certo? Então, o ministro do Meio Ambiente tem como representante um plantador de cana, um pecuarista. Qual a preocupação que tem com o meio ambiente, gente? É uma coisa muito... E outra coisa, no meio ambiente do Brasil, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fica pensando basicamente em Amazônia, os mares e na Mata Atlântica. Gente, é um crime o que está sendo feito com o Cerrado. Quem mora em Brasília está vendo bicho aqui dentro da cidade que nunca viu. O que esses bichos estão fazendo aqui? Acabaram com as matas ciliares em volta. Então, o bicho tem que viver. Então, eles vieram para cá. Tem até uns bichos bonitos de ver, um arara. Tem umas araras maravilhosas que passam aqui. Aquele curicica, curicica, se eu não me engano, aquele bicho que tem um bico. Curicaca. Curicaca, né? Curicaca. Você não via antes aqui. Mas, voltando ao futebol... Natal, antes de ir para o futebol, só um dado objetivo. O delegado Saraiva, que fez a denúncia, ou a notícia crime ao Supremo, apenas cumpriu a obrigação dele. Qualquer pessoa tomando conhecimento de um crime, ele tem que fazer a sua informação às autoridades. Então, veja, não fez nada mais do que, obviamente, em frente a um desmatador de aluguel, que é o Ricardo Salles. Então, a gente tem que considerar exatamente assim, informando aí ao nosso Rivero, eu acho, né? Rivero, que está acompanhando Júnior, não é? O que está acontecendo é algo que o próprio Ricardo Salles cavou. E aí agora ele responde à justiça, e está no Supremo, vai ser distribuído e vai ser, obviamente, encaminhado para o Ministério Público para averiguar. Na minha opinião, é muito grave o que foi feito por Ricardo Salles com relação a essa madeira. Belino, destacando que ele foi afastado do cargo, né? E ele foi afastado do cargo, né? Vamos dizer isso, né? A beira da cúpula do clima, né? Ou seja... Não, agora, né? Só tem a carta do IBAMA, é a carta dos governadores. Quer dizer, está indo numa boa mesmo, né? Claro. Volta a bola aí, Monforte, porque parece que está acabando aí, né? Tá. Bom, para encerrar o nosso jornal de hoje, para dar um toque final, eu gostaria que o Fábio Lino desse uma explicação sobre a escolha dessa data para a nossa estreia dessa 21 de abril, né, dessa Balbúrdia Brasilis. Balbúrdia Brasilis é o nome. Qual é a explicação de ser 21 de abril? A seu neto te cumprimentando aí, Monfort. Meu filho. Oi, vovô. O meu neto está cumprimentando no meu filho. Diga lá, Fábio, por que 21 de abril? Pois é, Monfort. 21 de abril é uma data emblemática, né? Além de ser a inauguração de São Januário, do grandioso time de Vasco da Gama, é a data que marcou muito a história brasileira, como Tiradentes, né? Inauguração de Brasília, e também, agora, nós vamos continuar com essa balbúrdia na história que nós vamos contar daqui para frente. Fundação de Roma também, que era uma balbúrdia só, né? Também, já estava esquecendo a morte do Tancredo Neves, né? Pode esquecer, né? E agora a estreia do programa, né? Agora a estreia do programa, no dia 21,
de abril de Vai ficar 2021. Vai ficar marcada. Tá certo. Vai marcar... Cabral também viu o Brasil no dia 21 e aportou no dia 22. E aportou no 22, exatamente. É uma data que já vem marcada pela história. Tá certo. E sem falar que eu acho também que é aniversário da Rainha Elizabeth. Morte de Tancredo Neves. Morte de Tancredo Neves. Aniversário da Rainha Elizabeth. Tá certo. Exatamente. Agora tão só. Pois é, mas Tá bom. 95 anos. Olha, Elizabeth, um abraço. Monforte. Grande abraço, Rainha. Monforte, só lembrando aqui, foi uma lembrança do Melio, lembrando que é um dia para a gente muito bom, estamos inaugurando, né? Mas lembrando também que vivemos o auge da pandemia no Brasil e vamos firme por os 400 mil mortos. Correto, Monforte? Tá certo. O filho do Melírio está mandando um beijo para ele. Eu mando um beijo para o meu neto também, que está assistindo pelo YouTube aí essa inauguração também do nosso programa. Monforte, o nome do Arthur é em homenagem ao Zico? Não. Não é. Isso daí acho que foi uma falha no pensamento da mãe dele. O menino é pequeno, você já quer que ele não tenha não seja campeão, pô? Seja perfil, não, Fabio? Os meus três netos não puxaram o avô. Todos eles jogam bem futebol. Mas, Monforte, falando sobre a pandemia, uma palavra final sobre a pandemia. Isso daí é importante. Nós estamos esquecendo de tocar nesse assunto, porque talvez seja o assunto mais grave que nós estamos vivendo nesse milênio, é essa pandemia. São duas coisas que eu acho importante colocar aqui. Primeiro, que não adianta, há uma falha geral de gestão no Brasil da pandemia, geral. Porque em gestão tem a maior commodity, todo especialista em gestão diz, é tempo, quando você tem tempo para agir. O Brasil foi avisado com antecedência da pandemia. Enquanto ela estava na Europa, nós não tínhamos nenhum morto aqui no Brasil. Já tinha matado, estava morrendo muita gente na Itália, e não tinha ninguém morto aqui no Brasil. Foi a primeira onda. Chegou aqui e fez o estrago que fez. Depois veio a segunda onda. A gente viu a segunda onda acontecendo lá na Europa. Não, isso não vai chegar aqui no Brasil. Aí desativaram os hospitais de campanha, desativaram lei de UTI, e o Brasil cancelou compra de vacinas. O governo federal cancelou compra de vacina que tinha feito com o Butantan, dizendo, eu não compro vacina da China, e cancelando também contratos, e não fazendo contratos com a Pfizer. Então, o Brasil... Isso a história vai julgar o que está sendo feito com a população brasileira nesse momento. A história vai julgar isso muito. E outro ponto, aí depende da população. Um apelo que eu faço aqui à população. Hoje, na França, muito bem. tem um triste dado. 37% da população não vai tomar vacina porque não acredita em vacina. E aqui no Brasil, tem muita gente que não toma vacina por conta disso. Mas tem muita gente que vai tomar vacina e está atrás da vacina e não tem vacina. Espero que logo regularizem essa situação dramática aí. Bom, minha gente, foi bom tocar nesse assunto. Nós podemos terminar esse programa sem falar dessa pandemia que nós estamos vivendo aqui. E eu quero agradecer a todos a participação. Muito bem, terminamos por hoje. Acho que está de bom tamanho. Esperamos que vocês tenham gostado, principalmente essa comunidade maravilhosa que tem nos acompanhado nesse primeiro programa. E saibam que vem muito mais por aí. Um grande abraço a todos. Espero que vocês acompanhem a gente amanhã. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Isso é uma canalice. Deixa eu falar. Pode falar, general. Deixa eu falar. Pode falar. Tá aquela boca. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei.